Já podeis da pátria filhos destas já raiou a liberdade, o horizonte do Brasil já raiou a liberdade, raiou a liberdade. Minha gente brasileira patriota, boa noite. Ainda é 7 de setembro, fiz uma live lá no Facebook, não deixei salva. E agora eu não ia fazer live no Instagram não, mas resolvi fazer. Tô aqui dando uma olhada na internet aqui no computador, então já que eu não tô usando a internet no celular, então dá pra fazer live e ao mesmo tempo mexer no computador. Cândida, tudo bem? Então, primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é parabéns pelo nosso dia da independência, né? Louvar a Deus pela vida de Dom Pedro, pela vida de Dona Leopoldina, porque sem eles nós não estaríamos hoje celebrando essa data. E também dizer que, pelo visto, pelo que estamos vivendo, a gente, deixa eu até mostrar aqui, pelo que estamos vivendo, a gente tem que novamente dar um grito aí de liberdade, de independência ou morte, porque não querem deixar o povo livre, não é? O presidente até falou no pronunciamento dele de hoje que o povo brasileiro sempre lutou por sua liberdade. E estamos aqui, eu tô presa, mas estou lutando, eu tô daquele jeito, eu tô caindo, mas eu tô caindo lá tirando, tentando me defender o tempo todo, tentando conquistar a minha liberdade de volta, que o STF, mais precisamente o ministro Alexandre de Moraes, me tomou. Mas, enfim, dada as devidas saudações pelo dia de hoje, dia da independência do Brasil, também quero dar os parabéns ao povo brasileiro que está começando a desobedecer, está começando a reagir em massa a esses desmandos, a esses decretos ditatoriais relacionados a essa falsa pandemia. Enfim, fiquei muito feliz quando eu vi a notícia de que no Rio de Janeiro o povo está lotando as praias, de que na minha área lá, que é o Norte Fluminense, as praias da região próximas a Campos estão ficando também lotadas, as pessoas não estão obedecendo esses decretos. Eu quero ver, não tem prisão para todo mundo, eles vão se fuder. Tô xingando, tô. Então, fiquei muito feliz de ver isso, porque realmente, gente, que coisa ridícula. Isso é um atentado contra a inteligência, inclusive a inteligência média, até a inteligência baixa, uma pessoa com baixa inteligência. Olha só, a piração. Eu tava com uma amiga minha lá de Campos, estava passando o final de semana em Búzios, ela tava falando, Érica, a gente não pode ficar na areia, a gente pode ficar no calçadão e ir pro mar. Na areia a gente não pode ficar. Tipo assim, o vírus, entendeu? É como se esse povo louco que tá mamando nas tetas do governo, dos contratos sem licitação, né? Olha a lógica. O vírus, ele vai olhar pra você e vai pensar, ela tava na areia, então eu vou contaminá-la. Ah, não, ela foi pro mar. Aí o povo, o que o povo tá sagaz? Muita gente tá ficando na areia, desobedeceu ficando na areia, mas outras pessoas lotaram, que é a beira do mar mesmo, onde vem aquela espuminha, a onda já tá enfim, mais fraquinha ali, bem na beiradinha, né? Porque de qualquer forma você pode dizer que você tá no mar, não tá na areia, enfim. É isso daí que muita gente fez. Mas eu achei ridículo, isso é um atentado, né? O vírus não contamina no calçadão nem dentro da água, só na areia. Outra coisa que eu acho ridícula é essa questão de você ir pra academia com máscara. Eu entendo que provavelmente muitos profissionais de educação física aderiram a isso porque estavam no sufoco, né, sem trabalhar. Mas é um atentado, né, contra a inteligência, contra o diploma desses profissionais.
não só contra o diploma deles, mas contra, enfim, ao nível fundamental, porque eu aprendi isso foi no primário, se não me engano, na segunda série ou na quarta série, que quando a gente respira, a gente inspira. Aliás, eu trabalho em creche, né? Esse exercício de respiração já é uma coisa que a gente até faz, assim, com as crianças. Então, até as criancinhas de creche já aprendem alguma coisa relacionada a isso. A gente inspira e a gente solta o ar. As criancinhas de creche já não aprendem isso, que quando a gente expira, né, a gente solta o gás carbônico, a gente solta aquilo que não prestou, que entrou pelo nariz. Só que na academia é pior ainda, porque você está suando também. E quando você está fazendo... aliás, é bom, né, na verdade, suar na academia, fazer cardio, fazer exercícios aeróbicos, porque aí você elimina as toxinas do seu corpo. Mas aí você fica com elas trancadas e aspirando, e enfim. Aí isso sim adoece. É um atentado contra o povo brasileiro, escrachado, né? Você não precisa de ideologia, isso é ciência. Isso é ciência, você aprende isso nas aulas de ciência. Então, parabéns a vocês que desobedeceram. Parabéns a Rosângela Peçanha, lá em Niterói, que fez um ato patriótico lá na praia de Caraí. A Rosângela, que é até pré-candidata a vereadora, bolsonarista mesmo. Parabéns ao povo carioca, parabéns ao povo de São Francisco de Itapapuana, lá da região de São João da Barra, que foi pra praia, que cagou, que realizou aí a desobediência, viveu a vida como tem que ser vivida e desobedeceu, praticou aí a desobediência civil. Então, parabéns também pro povo aqui de Brasília, porque Brasília deu um show hoje. Deixa eu falar aqui com o povo que tá começando a me cumprimentar. Oi, Vicente. Vi que você falou aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tô tão assim... Tô na malemolência hoje. Janilton, Francisco, boa noite. Então é isso. Aqui em Brasília foi um show. O governador proibiu, né? Fechou tudo, fechou lá a Praça dos Três Poderes, proibiu manifestações. Em especial, foi na reunião que teve com o pessoal da segurança, inclusive do GSI aqui. Eles alegaram que a esquerda já tinha protocolado com antecedência uma manifestação. Bom, vamos procurar saber se teve manifestação da esquerda em Brasília hoje. Manifestação esquerda, 7 de setembro de 2020, Brasília. Mas o povo patriota, família patriota, o pessoal lá do Renan, eles não recuaram. Muito bem. Teve manifestação sábado, teve manifestação domingo e teve manifestação hoje. Hoje, o presidente também, já que proibiu atos, né, desfile cívico aqui em Brasília por conta da pandemia, ele transferiu para casa dele e mandou esse povo tomar no cu. E o povo foi para lá, né? Foi às 10 horas da manhã, teve a apresentação da Esquadrilha da Fumaça e foi assim, top. O presidente fez um pronunciamento também, mais próximo da noite, onde falou isso que eu já falei com vocês, né? Que o povo brasileiro sempre lutou por liberdade, até mesmo o ponto de derramar sangue. E concomitante com o ato que teve, né? Com o pequeno desfile cívico que teve lá no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República, e onde o governador do DF não ia conseguir meter o bedelho, o povo se reuniu ali perto da Catedral de Brasília, em frente ao museu, e fizeram uma grande manifestação. À tarde teve até o carro de som do povo. Enfim, foi demais, porque eles desobedeceram em massa. E não tem presídio para tudo isso de gente aqui em Brasília. Eu posso dizer por experiência própria, eu tava lá. Então,
Eu achei isso, assim, demais, fenomenal. Parabéns pela resistência. E quem disse que eu não fui? Eu não fui pessoalmente, mas eu estava lá de coração, de espírito e na boca de muitos patriotas apoiadores, como o Claudilson, que eu espero que venha me visitar em breve, como o Jorge, que já veio me visitar muitas vezes. Eu espero que o Renan também venha. E agradecer também, eu sei que eu não posso falar com o deputado Daniel Silveira, mas eu sei que o Jorge, né, levou uma situação para ele e ele tá do nosso lado e ele achou um absurdo isso de eu não poder falar com ele, proibida pelo STF. O Daniel Silveira esteve ontem. Esse final de semana, enfim, foi bem agitado por aqui. Eu falei com vocês que eu ia procurar se tinha uma manifestação de esquerda hoje aqui, não vi. Esplanada recebe manifestantes, que eu acho que eu falei. Francisco, torço por você. Vai dar tudo certo, Deus está no controle, tá mesmo. Fernanda Maria, tudo bem? Vicente, você fala muito bem. Davi tá aqui. O Renan foi proibido também? Como assim o Renan? Qual Renan? O Renan Senna? Não, ele não tem nenhuma proibição. Ele tá proibido de ficar na Praça dos Três Poderes. Eu fiz uma live com ele essa semana. Toda vez que ele chega na Praça dos Três Poderes, vem algum policial e pergunta se ele vai ficar mais tempo, coisa do tipo. Ele não pode, por exemplo, não pode dormir lá, não pode montar acampamento lá. Tipo assim, ele fica até umas 11 horas. Ele consegue ficar até umas 11 horas lá na praça. Vamos lá. 7 de setembro. Tô lendo aqui a matéria de um jornal esquerdista que bateu muito em mim, né? Adora bater no pessoal da direita. Bateu muito em nós quando nós fomos presos, que eu nem vou falar o nome do jornal. Eu vou falar, né? Porque é fonte. Eu sou formada em comunicação, eu sei que tem que falar. Teve uma pequenina manifestação da esquerda, tadinhos. Ninguém entende o que eles dizem. Acho que aprenderam com a Dilma. Estão estocando o vento. Vamos lá. Esplanada recebe jornal Metrópolis. Pronto, fiz a propaganda para quem eu não queria. Mas 7 de setembro, Esplanada recebe manifestantes contra e a favor de Bolsonaro. Os a favor foram por desobediência, porque eles foram proibidos, danadinhos. Ato cênico marcou o protesto em nome da democracia. O que é democracia, gente? É a vontade da maioria da população. E a maioria escolheu Bolsonaro. Então, ato cênico marcou o protesto em nome da democracia. Hoje eu tô trabalhada que nem naquele dia da live. Aquela live que eu fiz polêmica com o robô conservador e que eu não pude deixar no ar, de tantas polêmicas que rolaram. Eu tô trabalhada no linguajar baixo mesmo. Foda-se. Liberdade. Ato cênico marcou. A Esplanada dos Ministérios não teve o tradicional desfile de 7 de setembro este ano, por causa das medidas contra o novo coronavírus. Mesmo assim, havia ocupado durante o feriado. Foi ocupado durante o feriado. Manifestações contra e a favor do atual governo federal tomaram conta do local durante a manhã desta segunda-feira. De um lado, apoiadores do governo do Jair Bolsonaro, sem partido, se reuniram entre o Museu da República e a Biblioteca Nacional, em apoio ao presidente. No gramado, entre o Teatro Nacional e o Museu, integrantes das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo se juntaram ao Grito dos Excluídos. Essa merda de Grito dos Excluídos tem muita ligação com a teologia da libertação. Tem muita ligação, porque quando eu fui coordenadora de setor de juventude, na própria JMJ, eu vi me deram um papelzinho de Grito dos Excluídos. E eu já fui chamada, depois que eu comecei a participar de setor de juventude, ter mais contato com o pessoal aqui da CNBB, da Pastoral Juvenil, já mandaram para mim convite para Grito dos Excluídos. Olhei e caguei. Se fosse hoje, eu respondia. Aliás, eu respondi já o pessoal lá. Depois de um tempo, comecei a responder, foda-se. Teologia da libertação é o cacete. De um lado, apoiadores pega o seu anel de tucum e enfia lá mesmo, no outro anel. De um lado, apoiadores do governo de Jair Bolsonaro, sem partido, se reuniram entre o museu. Eu achei tão bonitinho, uma menina do MST lá em Campos tentou me converter para Teologia da Libertação. Ela achou que se eu visse o filme Anel de Tucum, eu iria me converter a TL. Só serviu de munição.
Eu fico boiando sobre esses assuntos de teologia da libertação. Davi, a teologia da libertação é importantíssimo você saber, porque se a gente tem esquerda no Brasil, agradeça a teologia da libertação principalmente. Se a gente tem PT, o pessoal costuma falar muito que a esquerda se infiltrou pela educação e pela cultura no país. Eu já tenho uma visão de que ela se infiltrou pela Igreja Católica. Pela Igreja Católica, a parte dos hereges, dos excomungados, do pessoal da TL. Porque a teologia da libertação é o comunismo, é a infiltração comunista dentro da Igreja Católica, aqui entendeu? Surgiu, né? Não surgiu com Leonardo Boff, ele foi um grande expoente. Na verdade, ela veio de fora. Aqui no Brasil, o grande expoente foi o Leonardo Boff, que é um excomungado, por sinal. E foi nesse meio das comunidades eclesiásticas de base que surgiu o PT, entendeu? Se a gente tem PT, se a gente tem essa turma do Foro de São Paulo, surgiu tudo, né, nessa turma aí, a partir da Igreja Católica. Então, eles foram muito foda, porque o pessoal da esquerda, eles têm mais de 100 anos de militância, o que o professor Olavo sempre fala. Eles têm mais de 100 anos de história. Então, e a gente tá engatinhando ainda. Então, eles só chegaram ao poder bem depois, tipo, nos últimos 30, 40 anos, o poder, assim, que eu digo, cargos políticos. Eles ficaram esse tempo todo, né, arquitetando, montando a sua estrutura. Então, a esquerda tem uma grande estrutura. E eles foram muito foda, por quê? Como que o Brasil começou? Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles rezaram o Te Deum. Antes deles chegarem no Brasil, eles avistaram um monte, né? A gente aprendeu isso na escola, nas aulas de história, o Monte Pascoal, né? Então, a base fundante do Brasil, o Brasil antes de ser Brasil, é terra de Santa Cruz, é terra de Vera Cruz, é a Igreja Católica. O nosso pilar é a Igreja Católica. Então, eles foram, a primeira infiltração não foi na educação e na cultura, foi na Igreja Católica. E, de fato, se a gente tem educação, quem foi que criou as escolas? Quem foi que criou os primeiros sistemas de ensino, as primeiras faculdades? Quem foi que criou a escola? Quem foi que criou a faculdade? A Igreja Católica. Então, eles foram no princípio de tudo. Então, da igreja para a educação. Entendeu a escala? Primeiro veio a Igreja Católica. A igreja criou o sistema de educação, criou a educação, no caso, as escolas e as faculdades. Então, eles foram na base de tudo. A base de tudo, praticamente, no Ocidente. Até porque quando todos os impérios caíram, só a única instituição que ficou de pé foi a Igreja Católica. Foi a Igreja Católica que reergueu todo o Ocidente. Entendeu? Acho que depois comenta aí. Então, eles foram muito foda, eles foram muito sagazes nessa empreitada, né? Digamos assim. Eles migrarão para a cultura após o grande crescimento dos movimentos evangélicos no Brasil. Eles estão na cultura, né? A nossa cultura é baseada também muito na Igreja Católica. Então, eles foram, tipo, ao invés de ir primeiro na educação e na cultura, eles foram primeiro na Igreja Católica, principalmente através dessas comunidades eclesiásticas de base. E a teologia, enfim, isso é a teologia da libertação. Eles pregam muito assim, como se esse reino que Jesus promete, a Nova Jerusalém, eles pregam muito uma utopia, né, de viver o paraíso na terra, entendeu? Então, eles inventam vários ritos, eles misturam elementos da fé católica com elementos políticos, com elementos de outras matrizes religiosas. Eles não têm respeito nenhum pela sã doutrina, pela hierarquia da Igreja Católica, entendeu? Eles fazem a igreja do jeito que eles querem para atender um propósito político esquerdista, um propósito pior do que um propósito político, um propósito de dominação, de poder. Renatinha, como eu sou educadora, qual a minha opinião sobre a volta das aulas, educação infantil e ensino fundamental? Bom, eu sempre fui contra o lockdown e a quarentena. Isso pra tudo.
Mas eu sou da educação infantil, né? Eu trabalho em creche. Eu não nego que os bebês, eu já trabalhei em berçário, por terem uma imunidade muito baixa, né? Eu não sou médica, né? Eu sou educadora, tem que lembrar isso. Mas a minha mísera opinião de educadora, pelo que eu vejo, as crianças, enfim, de creche com máscara não rola, né? É babação, é a fase de dentição, é a fase de realmente adoecerem para criar imunidade. E não há nenhum controle higiênico, ainda mais se for creche de prefeitura, é bem difícil, né? Até por causa da própria condição. Mas, como eu tô falando, é a minha mísera visão de educadora, não é de médica, eu não sou médica, né? O ensino obrigatório, eu acho que é a partir dos 5 anos de idade, se não me engano. Creche não é obrigatório, né? Nenhuma criança é obrigada a estar matriculada em creche. O que eu estou vendo aqui, por exemplo, na casa onde eu estou, tem crianças que estão na fase de alfabetização. Eles estão muito prejudicados. Eu estou vendo assim, eles precisam de aula presencial mesmo, ou então de ter um tutor, né? Aula particular, porque online é muito difícil para criar. Um adolescente, assim, aqui também na casa onde eu tô também tem adolescente, ele consegue se concentrar melhor na aula online. Mas, enfim, eu acho que foi um ano perdido na vida educacional de inúmeros jovens, adolescentes e crianças. Mas eu sempre fui contra o lockdown e a quarentena. Mas já que o prefeito colocou, na minha cidade pelo menos, né? Os evangélicos no Brasil não ligavam muito para os movimentos sociais, e como a maioria deles saíram da Igreja Católica, os movimentos enfraqueceram, então tomaram a cultura e as artes. Hoje vi as igrejas batistas instalando cartazes do Black Lives Matter. Gente, eu não acredito que essa merda entrou também, de doutrinação, entrou também no meio evangélico. É um movimento marxista que promove o aborto. Vergonhoso. Eu tô surpresa, mas que igreja batista foi essa? É uma igreja batista séria? Porque, infelizmente, existem muitas seitas, né, que usam o nome. Hoje em dia tem igreja batista de tanta coisa e não é necessariamente vinculada à associação, né, das igrejas batistas. Uma coisa é quando você vê primeira igreja batista, segunda igreja batista, você já vê que é uma denominação mais séria. Agora, tem umas... que nem igreja católica do Brasil. Não existe isso. É uma seita. Que o pessoal colocou o nome de católica, mas não pertence à igreja católica. A gente tem que tomar cuidado. Tem que pesquisar bem para ver se a denominação realmente atende aquilo que ela diz, antes de formar um juízo, né, de valor. Mas eu vou continuar a leitura aqui. De um lado, apoiadores do governo de Jair Bolsonaro, sem partido, se reuniram entre o museu... já falei isso. O povo, sem medo, se juntaram ao grito dos excluídos para a realização de um ato cênico performático. Ato cênico performático. Era justamente isso que os 300 fazia. Vocês entenderam? Quando é os 300, eles não falam ato cênico performático. Quando é os 300, eles falam ato Ku Klux Klan, ato fascista, antidemocrático. A ação, segundo organizadores, foi pela defesa da democracia brasileira e dos direitos para denunciar retrocessos sociais. Eu falei para eles dormirem. No gramado entre... A ação, segundo organizadores, foi pela defesa da democracia. Tá. A ação, segundo organizadores, foi pela defesa da democracia brasileira e dos direitos para denunciar retrocessos sociais, econômicos e ambientais no país. A manifestação durou aproximadamente 1 hora. Logo depois, todos foram embora. Aqueles a favor de Bolsonaro também falaram em defesa da democracia.
a única bola dentro. E fizeram uma passeata até o Congresso Nacional. Caraca! O povo fez a passeata. O desfile cívico foi o povo na rua. Parabéns! Eu tô orgulhosa de vocês. Vocês fazem valer a pena a minha tornozeleira. Fazem valer a pena os meus dias na prisão. É isso. Deixa eu ver o videozinho aqui. Ai, meu Deus, olha o ato performático. Todos vestidos de preto com máscara. Mas quando somos nós que fazemos isso... Gente, que merda é essa? Vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar do início. É pouquinho tempo. Ver se vocês estão vendo direitinho. De preto e de máscara. Mas quando é os 300... Não pode. Quando é os 300, isso é fascismo. É nazismo. É supremacia branca. É muita maconha, né? Vamos ver. Eles só vão mostrar o ato de um lado, né? Deixa eu ver aqui. Eu tô amando fazer esse vídeo com vocês. Vocês estão gostando do vídeo nesse formato assim? Vocês estão gostando? Me diz aí. E aproveita, ó, tem uma setinha aí, né? Olha pra baixo aí, tem a parte que você comenta. E tem uma setinha. Nessa setinha você envia esse vídeo pra mais pessoas. Inclusive pede pra me seguir, tá? A atriz Débora Aquino, 49, participou do protesto. A ideia é chamar a atenção para o desmonte total. Quem é Débora Aquino? A famosa quem? Participou do protesto. A ideia é chamar a atenção para o desmonte total de todas as instâncias no Brasil. Desmonte total de todas... Contos de estimação. Boa noite, direita feminina. Hoje eu tô menos polêmica do que naquele dia com o robô conservador. Mas eu tô tretola também. Érica... Contos de estimação. Qual o seu nome? Por que é contos de estimação? Érica, também sou professor do infantil. Tens todo o meu apoio. Grande abraço de Pernambuco. Beijo, Pernambuco. Queria saber se tem alguém de Campos me assistindo. Gente, o profeta não é reconhecido na própria terra, não, né? Mas fazer o quê? A atriz Débora Aquino, 49 anos, participou do protesto. A ideia é chamar... tava muito... Direita feminina, vocês querem que eu leve processo, né? Eu não tenho dinheiro, não. Quem tem dinheiro pra pagar advogado é a esquerda, entendeu? Blenda, você... Minha campista. A atriz Débora Aquino participou do protesto. A ideia é chamar a atenção para o desmonte total de todas as instâncias do Brasil. Gente, é um negócio surreal. A pessoa, antigamente, na época da campanha, né, presidencial, falava que nós, da direita, acreditávamos num... Ai, meu Deus, como que fala aquele negócio de poder? Aquele negócio de poder... Como se, tipo assim, um plano mundial, entendeu? Eu esqueci o nome que fala, não é isso. Que a gente fantasiava, né, um negócio assim de dominação. Aí agora, olha o que eles falam. Eles que estão nessa vibe. É muito chá de cogumelo, minha gente. Esse povo aí a favor da maconha, né, já viu. Eles estavam rasgando a... Pois é, eles estão fazendo que... Eles imitaram o STF. Eles me deram ideia para uma manifestação. Pode rasgar a Constituição? Vamos procurar isso, se pode. Tem algum advogado aí? Vocês conhecem algum? Vocês conhecem algum advogado? Pergunta se pode. Pode rasgar a Constituição assim? Porque a gente se vestiu de preto, colocou máscara e fomos chamar de fascistas. Fascista, supremacista. Eles estão rasgando a Constituição. Pode. Eles estão imitando o STF. O STF está fazendo isso. Conspiração, isso aí. Conspiração. Aí agora eles estão achando que os conspiradores somos nós. Enfim. Desde as éticas e morais até pela perda de todos os direitos trabalhistas. Participei da Abre Alas, que remetia aos ratos no poder.
Eu acho que realmente, mas tipo assim, a manifestação deles a gente pode usar a nosso favor. Porque, ó, tem realmente vários ratos no poder. Tem 11 ministros no STF, que são ratos, um presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Tem muitos ratos no poder. Concordo. Nossa, concordo com a esquerda. Num ponto. Rasgamos a Constituição, que é o que a gente acredita que está acontecendo hoje. Cara, mais uma coisa. Olha aqui. Rasgando a Constituição. Cara, olha, entrei em crise agora. Será que eu sou esquerdista? Será? Pela pátria amada. Bom, isso é frase de direita. Mas vamos ver aqui. Enquanto isso, os apoiadores do presidente Bolsonaro começaram a descer a esplanada. Eu vou colocar meu óculos que eu tô sentindo dor de cabeça. Começaram a descer a esplanada em direção ao Congresso Nacional, com mais gente do que o ato performático contra o governo. O Metrópolis admitiu. Como que estamos? Com mais gente do que o ato performático. Até porque nós somos a maioria. Nós ganhamos a eleição porque nós somos a maioria, né? Eles têm menos gente porque acabou o mamar, a mortadela. Com mais gente do que o ato performático contra o governo. O grupo começou a se movimentar na Biblioteca Nacional a partir das 10h40. Um dos participantes, o dentista Eliseu Moraes, de 50 anos, compareceu ao ato. Estamos aqui em defesa da democracia. Isso aí. Para proclamar o nosso amor pelo Brasil e a favor do nosso presidente da República, não ao comunismo. Hoje é o dia da independência do Brasil. Viemos demonstrar o nosso amor ao Brasil pela pátria amada. Opinou. A empresária Catarina Milagres, 40 anos, trouxe a família de Santa Catarina para participar do protesto na esplanada neste 7 de setembro. Trouxe meu filho, Pietro, 7 anos, e meu marido. Não havia dia melhor para estar em Brasília, no centro do poder, nesse dia simbólico. Ela tinha se programado para participar do tradicional desfile. Como não teve, mas acreditávamos que haveria o ato pelo nosso presidente, optamos por vir assim mesmo. Isso aí. Venha assim mesmo. Estamos aqui pelo Brasil comemorando a independência e a pátria. A festa hoje é do povo brasileiro pela nossa liberdade. Aí acabou a matéria. Vamos ver se tem um jornalista que assina isso daqui. Já raiou a Natália Cardim. Eu vou até clicar aqui pra ver. Então, foi isso que aconteceu. E lá em Campos, o que houve na minha cidade, na minha planície? Na minha planície, o único grupo que eu soube que fez manifestação foi o pessoal do Círculo Monárquico de Campos. E eu fiquei muito feliz com isso. Parabéns, Círculo Monárquico de Campos. É isso aí. Parabéns por terem ido pra rua, ter feito pandeiraço. É muito importante. E no ano passado, há um ano atrás, eu conheci o Círculo Monárquico. Eu estava participando do desfile no CEPOP, lá em Campos, com o projeto Caminha Campos. Foi a primeira vez que eu desfilei em 7 de setembro. Eu tinha 33 anos na época. Aí quando eu estava lá, né, no desfile de 7 de setembro, avistei no desfile de 7 de setembro desfilando, foi ótimo. Olhei para a arquibancada e avistei uma bandeira imperial linda. Aí eu comecei a gritar, a tentar acenar e eu lá desfilando. E aí até que finalmente eles me viram. Depois, quando acabou o desfile, eu fiz questão, falei, vou procurar aquela bandeira lá na arquibancada, vou lá conversar com os meninos que estavam com a bandeira, né? Que eu adorei, né? Então, que bom que eles foram com a bandeira. Isso é muito importante, ainda mais no 7 de setembro, né? Pro pessoal que é monarquista. Eu aprecio muito a monarquia. Eu sou bom, né? Antes de eu ser presa, eu era do Círculo Monárquico de Campos. Agora, não sei se eu ainda sou. Mas aí eu os conheci, fiz um vídeo e postei hoje aqui no Instagram. Depois você procura lá no feed. Eu coloquei um pedacinho aqui no Instagram do vídeo que eu fiz com eles. O Matheus contando sobre a história, né? A verdadeira história da independência. Um vídeo curto. Aqui eu deixei um pouquinho no Instagram
só uma amostra grátis do vídeo, só 1 minuto, mas o vídeo tem menos de 5 minutos e está no meu YouTube. Inclusive, eu quero pedir a vocês isso, ó. Me siga lá no YouTube. Eu quero ter 1000 seguidores no YouTube para poder fazer live, gente. Quando eu entro no StreamYard, eu só consigo fazer pelo Facebook. E aqui eu não sei, se vocês souberem alguma plataforma para eu fazer live, tanto no Instagram, ao mesmo tempo no Instagram e ao mesmo tempo no Facebook, vocês me falem, por favor. I wish it. I would like to do it. Oi, Érica, tudo bem por aí? Danilo de Alencar. Oi, Danilo. Aqui em Brasília tá muito seco. Eu já ouvi falar que setembro é um mês, realmente, eu acho que é o mês mais seco aqui de Brasília. Tá sendo impossível dormir sem água por perto. Eu vou ver se eu coloco um balde de água hoje para dormir melhor. Ou um copo de água para tomar, ficar tomando durante a noite. Tá muito seco mesmo. Quem vier para cá, hidrate-se bastante. Quando for participar dos protestos, use protetor solar, tá? No dia lá do que a gente foi desmontado, né? O acampamento foi desmontado. Um instantezinho que a gente ficou na manifestação de manhã, né? A gente meio que ficou lá cercando o pessoal do PT, né? Cercando não, né? A gente não esmoreceu, né? Eles estavam fazendo manifestação e a gente estava lá livremente andando pela rua e falando o que a gente queria também para eles. O nariz ficou todo vermelho, então tem que estar sempre usando protetor solar quem vier aqui para Brasília. Muita água, tá? Eu não trouxe minhas garrafinhas de Tupperware, deixei tudo em Campos. Que arrependimento. Mas vamos lá. É quente e seco tanto aí quanto aqui em Goiânia. Morei um tempo em Brasília. Você tá aqui perto então, né, Danilo? Gente, se tudo der errado na minha vida, eu vou fazer meu currículo. Me indique aí empresas para eu trabalhar. Tá? Eu tô procurando emprego. Vou procurar emprego. Eu sou concursada, tá? Mas, eu não quero voltar a ser funcionária pública, não. E sobre a queima de máscara que aconteceu, achou o quê? Davi, eu não tô sabendo dessa queima de máscara. É que nem aquele movimento feminista que queimava o sutiã. Achei legal, hein? O simbolismo. Vamos queimar as máscaras. Casal, Kissla. Eu não sei se é a Kissla que tá aí no casal ou se é o namorado dela. Tudo bem com vocês? Saudade de vocês. Kissla, você tinha se oferecido pra mandar algumas coisas minhas de Campos pra cá, né? Menina, eu fui mandar uma carta, 2 cartas. 2 folhas em cada envelope. Folhas. Mas eu mandei pro Sedex 10 porque tinha prazo pra chegar em Campos, na prefeitura. Menina, não deu R$70 cada uma? Por PAC, acho que dava uns R$34. Agora, imagina se você mandasse tudo aquilo que eu tava falando com você, de roupa, de utensílio, pertences pessoais, imagina. Enfim. Eu vi esse dia, acompanhei tudo que vocês faziam lá. Alguma instituição ou associação celebrou o dia de hoje em Campos? É isso que eu tô falando, Evandro. Você viu eu falando aqui? Acho que o Círculo Monárquico de Campos foi o único que fez algum ato hoje. E fez muito bem. Isso aí, desobediência civil. Alguém se intrometeu aí lá criticar vocês? Quando vocês estavam fazendo pandeiraço? Acredito que não, né? Mas, enfim, foi o único grupo que fez. Acho que alguma coisa em Campos que eu fiquei sabendo. Entendeu? Que eu soube. Aí, voltando ao assunto. O vídeo que eu fiz no ano passado com o Círculo Monárquico, que foi quando eu os conheci lá no CEPOP, tá lá no YouTube, Érica Viana. O Matheus explica muito bem, de forma resumida, como a história que a gente não costuma escutar na escola, a importância de Dona Leopoldina. Na verdade, a gente pode dizer que a gente poderia comemorar no dia 2 de setembro, né, a independência. Dizer que ela começou no dia 2 de setembro, digamos assim, e foi concluída no dia 7, né, que Dom Pedro. A gente tem uma grande heroína que não é lembrada, infelizmente, nesse dia. Tem muitos advogados no círculo, eles não irão se meter conosco. Né? Só não tem muito advogado na direita mesmo.
Tanto que a gente tá aí nessa situação. Se depender, a esquerda tem dinheiro para pagar advogado, a direita não tem, infelizmente. Felizmente por um lado, infelizmente por um lado, mas felizmente por outro. Porque o dinheiro da esquerda a gente sabe de onde que veio. Veio do nosso bolso. E na direita, pelo menos a gente tá vendo aí com esse presidente que tá dando um show de honestidade. Então é isso. A gente tem que, nos próximos movimentos de direita, o primeiro foco, a primeira coisa a ser montada é a militância jurídica. A militância jurídica e a vaquinha. Uma vaquinha específica só para pagar advogado. A dica de militância de Érica Viana com base na experiência vivida na colmeia. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. Infelizmente, né, se vocês repararem, eu vi alguns jornais que falaram muito do ato que teve cívico no Palácio da Alvorada, mas nem tocaram no assunto das manifestações que tiveram, que aconteceram ali, perto, né, no início ali da esplanada dos ministérios, né? Você vê que Brasília continua desse jeito. A gente tem que realmente informar vocês pelas redes sociais, porque a televisão não mostra, né? Não mostra a realidade do que está acontecendo no país, do clima de tensão e etc e tal. E da própria reação da direita, né? Porque isso estimula. Com certeza, o povo vendo que a galera tá indo pra rua aqui, tá desafiando o governador, vai se sentir mais estimulado. E que seja estimulado mesmo. E na mídia lá de Campos, infelizmente eu não vi ninguém. Bom, na Folha da Manhã não saiu o ato do Círculo Monárquico, não. Mas vamos ver aqui no Terceira Via. Pois é. Davi, não sei quantos anos você tem, mas olha, fica a dica, ó. Vocês que são jovens, que são adolescentes, que são conservadores de direita, se não for, como que eu posso dizer? Por exemplo, Érica Viana, me estimular a ser médica é uma coisa que nunca daria certo. Não tem jeito, eu não tenho jeito nenhum para saúde, para ver sangue, nada na saúde. Minha família queria, quando eu entrei no João Barcelos Martins, na Escola Técnica Estadual João Barcelos Martins, minha família queria que eu fizesse, algumas pessoas lá, que era para fazer técnico de enfermagem. Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu fiz o técnico de administração. Mas vocês aí da direita, quando vocês forem fazer faculdade, pensa bem no direito, né? Pensa em ser ministro, vocês não pensam, não, vamos lá, a gente não precisa só de vereadores de direita, senadores, a gente tá precisando muito de ministros do STF. Tem essa meta na vida. É uma meta muito interessante, a gente tá precisando muito de gente de conservadora no STF, tá? E padres também, né, para já ir minando esse pessoal da teologia da liberação. Seja padre, seja padre, precisamos de homens padres. Homens de direita e conservadores padres, porque a esquerda fez isso. Aí depois a gente não sabe porque que tem tanto escândalo de padre, às vezes que tem caso com alguém, às vezes ele foi um infiltrado. Você acha que na TL não rola isso? Quem tá na TL, padre de TL, não entrou por vocação. A maioria não entrou por vocação. Entrou para se infiltrar mesmo. Eu não posso te afirmar com provas, mas eu acredito nisso. Eu tenho o direito de acreditar e falar no que eu acredito. Deixa eu ver aqui o jornal. Projeto do primeiro terminal de integração em fase final. Gente, esse negócio que fizeram transporte lá em Campos, misericórdia. Vamos ver, Homem Soft, Coluna Bob. Então, não vi nada do Folha da Manhã. Evento Científico Mundial, FRJ. Bolsonaro cumprimenta populares em solenidade 7 de setembro. Isso saiu praticamente, acho que em todos os jornais.
É isso, pato está complicado aqui no Brasil. Televisão é paia. Deixa eu ver aqui essa matéria. Tem uma matéria aqui, uma tal de CNN dá desânimo demais. Não fala não. Eu tenho esperança, eu acho que a Fox vem pro Brasil. A Fox também está para vir pro Brasil. Sempre quis criar uma TV conservadora. Tô olhando tudo sobre ter uma. No YouTube, você quer ter um canal conservador no YouTube? Ou uma TV... Em qual plataforma que você utilizaria? Parabéns. Tenha foco. Olha Silvio Santos. Observa como que Silvio Santos foi começando, tá? Diferentes decisões dos governos municipal e estadual sobre o retorno às atividades criam discussões em campos. Suspensão em todo o Brasil ainda há muitas dúvidas e questionamentos sobre o retorno às salas de aula enquanto não há remédio ou vacina disponíveis. Então, o setor da educação se mobiliza para a possibilidade de regressar ou não em 2020. Em 2020. A gente está em 2020. Eu falei com uma entonação como se fosse 2021. Seja qual for a decisão, consequências virão. Quem está criando um canal de televisão é o Luciano das lojas Avan. Ele está criando um canal de televisão. O Olavo de Carvalho tinha até pedido um programa e ele falou que só ia conceder 5 minutos pro professor Olavo. Isso mostra como que ele é conservador, né? É de direita. Bom, parece ser de direita, mas conservador, né? Aí a gente já não tem mais tanta certeza. Em uma enquete publicada nas redes sociais do jornal Terceira Via, foi perguntado aos internautas e leitores se estes eram contra ou a favor ao retorno das atividades escolares presenciais. Mais de 200 pessoas. Gente, vai ser complicado, porque esse ano já tá... Mesmo que volte esse ano... A criança ano que vem não vai passar de série. Em janeiro não vai começar na nova série, né? Vai passar, por exemplo, da sexta para sétima. Pro sexto ano pro sétimo ano, né? Tipo, agora de setembro. Voltar esse ano. Mais de 200 pessoas se manifestaram e quase na totalidade das respostas ficou evidenciado que voltar a estudar do modo tradicional não é visto com aprovação. A maioria, isso aqui na minha cidade, tá? Campos. Aproveitei que eu vi isso aqui no Terceira Via e tô lendo. A maioria, 96%, se mostrou contra. Demonstrou insegurança por não haver cura para o Covid. Ai, gente, esse motivo da pandemia, do Covid... Gente, eu convivi com 2 pessoas com coronavírus e não peguei nada. Eu não peguei nada ainda aqui em Brasília. Eu não tô usando máscara. Eu só uso máscara quando eu sou obrigada. O povo chega aqui, delivery, eu tô nem aí. Eu não tô nem aí. Tem uma pessoa aqui da casa que trabalha na saúde. Entendeu? Trabalha na saúde e já teve vários pacientes com coronavírus. Ninguém pegou nada aqui. Entendeu? Quem tiver que pegar, vai pegar. Faça atividades físicas. Pessoas do grupo de risco. O grupo de risco, ele é grupo de risco até para uma gripezinha, para um resfriado, que são as pessoas idosas. Os idosos têm uma tendência a ter pneumonia, têm uma tendência, enfim, não respondem, não reagem muito bem à gripe. Então, assim, o grupo de risco, ele é grupo de risco para qualquer doença. Eu fiz teste lá no presídio, né? No presídio eu fiz o teste do Covid, também deu negativo. A carga horária é obrigatória. Pois é, depois que eu saí do presídio, fiquei sabendo que aqui em Brasília estava tendo muita dificuldade nos postos de saúde de ter teste, porque eles só queriam fazer para quem comprovasse que era daquele bairro. E eu não sou nem daqui, né? Eu pensei, no presídio pelo menos eu consegui fazer o teste. Eu falei, não pode. Só que eu saí do presídio com a imunidade muito baixa. Eu tive um
uma doença na boca, no presídio, por conta do estresse, chamada boca de trincheira. Gente, né? Aí eu cheguei aqui ainda com a boca de trincheira. Aí eu fiquei morrendo de medo de pegar, porque eu tava totalmente abalada, magra eu ainda sou, né? Mas eu tava bem debilitada, né? Porque eu passei fome e frio. E o tempo aqui onde eu tô, nesse lugar que eu tô aqui em Brasília, é um dos pontos mais altos. Então, essa questão de ressecamento também. Então, nessa época aí, foi a única época que eu tive medo de pegar o Covid. Porque realmente eu sabia que eu tava suscetível a ter complicações se eu pegasse, porque eu tava com a minha imunidade baixa pra tudo. Entendeu? Pra tudo. Imunidade baixa é baixa pra tudo, não só pro Covid. Tá? Imunidade baixa é imunidade baixa. As pessoas pensam que é como se sua célula pensasse assim, não, pra isso aqui eu tô boa, mas pro Covid não. Imunidade baixa é imunidade baixa. A carga horária obrigatória do ensino fundamental referente a 2020. Sistema das escolas americanas. Evandro, não tô... Deixa eu responder ao Davi. Davi, eu não conheço esse sistema das escolas americanas. O que eu conheço das escolas americanas é a possibilidade que a gente tem de escolher, eu acho que no ensino médio. Não passa aqui atrás da câmera que você não pode aparecer. Você é menor de idade. Sua mãe não quer. Tem uma criança aqui perto, então eu tenho que ter cuidado. Então, assim, o que eu conheço é isso, da gente escolher a disciplina de acordo, né, com as nossas habilidades, com o que a gente gosta, com aquilo que a gente quer fazer de faculdade. Isso daí eu concordo. Acho que o Temer, na reforma da educação, tinha proposto isso. E, de fato, uma coisa que aconteceu comigo quando eu fiz vestibular para jornalismo, na UF, e eu zerei em física. Então, eu fui desclassificada. E nunca... Eu fiz a faculdade de comunicação depois na FAFIC, em campus particular. E realmente, cara, era uma coisa que não tinha o menor critério, sabe? Você ser excluído, nunca vi, entendeu? Física, nunca precisaria daquilo. Passar em física para poder entrar na faculdade de jornalismo. É uma coisa que eu discordo absolutamente. Agora eu vou voltar à pergunta do Evandro. Érica, você está estudando no COF? Não, eu não sou aluna do COF. Eu sou admiradora do professor Lavo. Eu assisto os vídeos dele. E a Sara também retransmitia muita coisa dele. No acampamento dos 300, a gente ouvia muitas palestras do Olavo. Enfim, ainda mais a situação que eu tô atualmente. Se alguém quiser me dar uma bolsa de estudo, pede lá o professor Olavo, fala com o Silvio Grimaldo, que é o assessor dele aqui no Brasil. Silvio Grimaldo, se você estiver me vendo nesse momento, né? Poderia dar uma bolsa pros... Ele não ia dar uma bolsa pros policiais, que ele queria os militares fazendo COF. Faz pros presos políticos. Eu aceito. Se bem que ele também tá numa situação difícil, né? Já que tombaram várias plataformas dele de recebimento de dinheiro dele. Apesar de que continua a mesma coisa, fazendo boleto, né? Tem como pagar o COF pelo boleto, né? E tal. Enfim. Boa noite, Érica. É Fabiano? Deus te abençoe. Muito obrigada, que Deus abençoe você também. Aí eu vou continuar lendo aqui essa matéria aqui da educação, lá na minha cidade, Campos. Campos fica no estado do Rio de Janeiro. Como eu falei naquele vídeo com o Bolsonaro, daquele estrume do Witzel. De acordo, a carga horária obrigatória do ensino fundamental para 2020 seria dividida em 2 ciclos, para serem cumpridos remotamente no primeiro semestre do ano que vem. Nossa. É complicado, porque imagina, as crianças vão ter que dar conta. Esse ano, como eu falei, na minha mísera opinião, já está perdido, né? Esse ano letivo. Mas no ano que vem, tem que tomar muito cuidado para não sobrecarregar as crianças se elas darem conta de 2 anos em um.
Érica, mas você tá falando assim? Eu falei, não, por que criança tem férias no meio do ano, gente? Isso eu aprendi na creche. Porque ela não aguenta levar o ano inteiro. Ela não é que nem a gente que é adulto que trabalha o ano inteiro e tira 30 dias e às vezes vende uma parte das férias. Entendeu? A criança ela tem que ter essa quebra no meio do ano para ela aguentar estudar o ano inteiro. Eu aprendi isso na creche. A criança, ela fica estressada. Você tem que ver, quando vai chegando perto de julho, das férias de julho e das férias de dezembro, você tem que ver como que as crianças ficam loucas. Elas não aguentam. Aí a professora uma vez me explicou, a professora me explicou na sala, não, elas estão estressadas, Érica. Isso é estresse. Que elas já não estão aguentando mais vir pra creche. A carga horária. E tem que lembrar, né? Ela é criança, ela não é um adulto, entendeu? Quem tem obrigação de trabalhar somos nós. Criança tem que brincar, enfim, estudar. Eu sou até a favor do primeiro dólar, aquela coisa que dos Estados Unidos a criança tem. É claro que você não vai explorar a criança, mas eu não sou contra. Nossa, eu achava tão legal quando eu assistia o Fantástico Mundo de Bob e ele montava aquela barraquinha na frente da casa para vender limonada. Isso é empreendedorismo, isso é estimular o empreendedorismo. Eu fazia isso quando eu era criança, pegava as minhas figurinhas, né, meus adesivos, minhas figurinhas, meus papéis de carta que eu já não usava mais, levava para a escola e vendia também. A carga horária obrigatória do ensino fundamental referente a 2020 seria dividida em 2 ciclos para serem cumpridos remotamente no primeiro semestre do ano que vem. Voltando. De acordo com a médica Andréia Moreira, responsável pela vigilância e saúde, ainda não é o momento adequado para retorno das aulas em campos, pois o município ainda não apresenta uma diminuição sustentada dos casos. Isso é uma coisa também que eu vou falar com vocês. Uma pessoa aqui tinha perguntado lá em cima, no início do vídeo, o que eu penso sobre o retorno, né, das aulas. E eu falei com a minha mísera opinião de educadora, mas não sou médica, né? Falei o que eu observo da minha realidade, que é a creche, que é a fase realmente da baba, né, de imunidade baixa, que a criança está adquirindo ainda anticorpos, que é a fase que não, o controle de higiene não tem como, mas você vai falar pro bebezinho, eu fui do berçário já, que não é para ele enfiar a mão na boca, não existe isso, é natural e tem que deixar, né, a criança fazer, porque faz parte do desenvolvimento. Aí aqui a Andréia fala sobre não é o momento adequado. Aí eu lembrei de uma coisa, ainda assim tem uma outra questão. Na minha creche, quantas vezes falta água sanitária? Não tem álcool. Não tem álcool. Às vezes vai um vidro de álcool para a creche inteira e é álcool 45%. Quantas vezes no ano passado aconteceu isso? Luva, a gente tem que comprar do nosso próprio dinheiro. Então, as condições de higiene é o que eu falo, por isso que eu tenho essa teima, né, numa maior transparência em relação aos dados do Fundeb depois que ele entra na conta da prefeitura. Eu quero a mesma transparência que tem no site do Banco do Brasil para a gente acompanhar os lançamentos do governo federal. Eu queria que a gente tivesse essa transparência também para a movimentação do Fundeb na conta da prefeitura, porque a gente não vê o recurso chegando na ponta. Até a RPA, que eu sempre bato muito, né, que eu falo que o RPA, a maioria é vendido, gente que vendeu o voto, mas mesmo assim tem muito RPA que trabalha, tá? Trabalha bem, e que mesmo com o salário atrasado, porque o prefeito atrasou os RPAs, deixou uma porção sem pagar, tira do próprio bolso para comprar material de limpeza, porque ele não tem como limpar, porque não tem o material. Então, o que acontece, gente, com esse dinheiro? Então, se já não tem higiene, na época que não tem essa farsa, que para mim é uma farsa de pandemia, é uma farsa só para poder tirar dinheiro do governo federal e fazer esses contratos aí sem licitação. Imagina agora nessa época. Tá acabando aqui os 20, vai dar 23, faltam 23 segundos para encerrar a live. O que vocês pensam a respeito? Se quiserem que eu volte, tá?
manda mensagem.